Olá, gente. Hoje fazem 120 anos que nasceu Eric Arthur Blair. Você não sabe quem eu tô falando? Tá aqui uma dica. George Orwell. Nasceu em 1903, 25 de junho de 1903. Eu sempre quis falar sobre esse livro, é um livro que eu gosto demais. 1984, então vou aproveitar a oportunidade e falar um pouquinho sobre ele. Esse livro, então, 1984, se você não sabe que ano que ele foi publicado, também tem uma dica aqui na capa. É só inverter os números. Ele foi publicado em 48, 1948. Então, um livro pós-guerra. Né? O George Orwell ele já tinha escrito outros livros anteriormente. Né? Ele era jornalista e escreveu outros ensaios também. Ele tem muitos ensaios. Ele é crítico também. Então, por exemplo, ele fez resenhas de livros do C.S. Lewis, por exemplo. Ele leu a trilogia cósmica do C.S. Lewis e falou bem, inclusive. Ele leu a Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, Screwtape Letters, também gostou bastante, falou bem em vida. Então, esse contato que ele teve também com as distopias durante o intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra, né? Por exemplo, Nós, do Zamiatin, ele tinha contato com a União Soviética, né? Com essa do C.S. Lewis, essa trilogia cósmica do C.S. Lewis, do Huxley, Admirável Mundo Novo, e aí após a guerra, né, ele ali 3 anos depois que acaba a guerra, ele escreve a sua própria distopia. E as pessoas normalmente comparam, né? São diferentes. Admirável Mundo Novo, 1984, né? E qual que, às vezes as pessoas falam qual que poderia ser mais real e tal, né? Mas o papel das distopias é isso, é propor um futuro que deu tudo errado. Né? E a gente hoje se cuidar, né, e tentar evitar esse futuro. Essa é a ideia, para nos assustar mesmo. Então, normalmente são histórias bem fortes. Até eu acho que o 1984 ele é mais próximo de nós ainda do que Admirável Mundo Novo, apesar de que tem muitas coisas aí, também é uma ideia para gravar outro vídeo, porque Admirável Mundo Novo também é muito bom. E então é uma coisa que está muito próxima de nós, que pode, né, acontecer a qualquer momento. Então não é uma coisa assim, aquele futuro, né, porque vai acontecer, não, carros voadores e não sei o que, né, uma coisa assim bem próxima de nós. Então vou comentar sobre esse livro, quero até recomendar essa edição, tá? Ela é lindíssima, né, uma capa com tecido, capa dura com tecido, tem uma fortuna crítica muito rica, né, com vários artigos, assim. Às vezes as pessoas falam, esses artigos eu vou lá e busco na internet e pronto, né? Mas é muito legal quando vem no livro e já tem feito uma curadoria, né? Uma curadoria que escolhe os artigos que são mais relevantes ali. Então, aqui tem artigos do Raymond Williams, que é um grande crítico inglês, da Martha Nussbaum, acho que é assim, Nussbaum, Martha Nussbaum, que também é uma autora muito interessante em ética. Então, assim, tem muitos textos aqui que são bem legais de se ler depois que você termina. Elas estão lá no final da obra. Essa edição é da Civilização Brasileira, tá? Da Companhia das Letras, desculpa. Companhia das Letras. Civilização Brasileira, porque eu tenho uns livros aí que são também dessa... que vão tratar da parte não ficcional também, né? Do que o George Orwell falou aqui. Da Companhia das Letras, então. Né? Tem várias edições por aí no mercado, mas eu gostei muito dessa edição. Então você fica esperto aí nas promoções, que vale muito a pena, tá? Essa edição pelo acabamento, pelo design. Por exemplo, você tem as capas originais que foram lançadas aí ao redor do mundo, aqui, né? Então são muito bonitas. São muito bonitas. Essa edição é muito bonita inteira. Então eu recomendo bastante. Né? E aí também eu recomendo deixar assim, né, de passagem só, indicar quem tem interesse em conhecer um pouco mais, né, alguns livros que são críticos, né? Por exemplo, esse aqui também da Companhia das Letras, que é O Ministério da Verdade, Dorian Lynskey. É um grande estudioso, o Dorian Lynskey, da obra do George Orwell. E esse aqui é uma biografia de 1984, o romance de George Orwell. Então não é um livro que vai falar somente
como que foi concebido, né, a parte literária desse romance, as influências do Orwell, mas também vai falar sobre algumas coisas que podem conectar com o mundo contemporâneo, o mundo que a gente está vivendo hoje. Então é muito legal, muito legal. Aí você tem biografias do George Orwell, por exemplo, esse aqui, Um Homem do Nosso Tempo, da editora Tordesilhas. Foi bem legal essa edição, porque veio uma sacola de pano, veio aquele tampador de câmera do computador para colocar ali, da câmerinha, né, do notebook. Então, assim, veio uma série de brindes bem interessantes aqui, né? Então, é uma boa biografia que tem do George Orwell para o nosso aqui na nossa língua em português. Aí você tem vários, né? Você tem esse aqui, que é o mesmo homem que faz uma biografia comparativa do Evelyn Waugh e do George Orwell. Uma obra aqui, Churchill e Orwell, A Luta pela Liberdade. Então, esse livro é de um escritor, de um jornalista americano, do New York Times, por exemplo, né? E ele ganhou, inclusive, ele ganhou o prêmio Pulitzer por peças jornalísticas, né? E esse aqui é bem legal porque fala dos dois, né? Como que trabalhando em lados opostos do espectro político, né? O Orwell mais de esquerda e o Churchill de direita, né? Conservador. Eles eram grandes defensores da liberdade individual. Então esse livro vai tratar mais especificamente sobre isso. Então fica a referência, né, do Thomas Ricks. Fica aí, esse da Zahar. A referência, a indicação aí que vale muito. São livros muito acessíveis, muito tranquilos de ler, para enriquecer ainda mais, né, a obra. Então, do que se trata 1984? Então, foi um livro que eu já conhecia desde a adolescência, e a primeira vez que eu fui pegar para ler mesmo foi quando eu estava no primeiro ano de História, da graduação de História, primeiro semestre, e o professor de Teoria da História falou: esse é um livro de cabeceira do historiador. E aí a gente leu ele e discutiu nessa disciplina de Teoria de História. Foi muito legal, né? Por que a gente discutiu isso em História? Por que esse professor, o saudoso Sérgio Nadalim, por que ele falou pra gente que esse livro tinha que ser de cabeceira para o historiador? Porque uma das coisas básicas que fala é exatamente sobre reescrever a história, né? É uma das coisas básicas que acontece aqui. Eles reescrevem a história dependendo dos interesses. Então, a Oceania, né, tem lá os continentes, né, refeitos. A Oceania está onde se passa principalmente a história, né, o continente chamado Oceania. Tem, acho que, 3 continentes, se não me engano. E aí, eles estão em guerra com outro continente. E aí, então, a história... E antes eles eram parceiros. E a história é reescrita, se apaga toda a história anterior e se reescreve. Inclusive, o personagem principal aqui do livro, que se chama Winston Smith, né, que até lembra o Winston Churchill, né, o nome. Então, não é sem propósito esse nome escolhido. Os nomes nas ficções científicas, principalmente nas distopias, não são aleatórios. Por exemplo, no Admirável Mundo Novo, cada nome significa alguma coisa. E aqui também, né? Aí o Winston Smith, né, vai fazer uma certa homenagem, uma certa crítica também, né, e tal. Mas o Smith, ele trabalha, né, como um dos caras que tem que fazer esse apagamento, né, da história. Então, reescreve a história, e como as pessoas têm uma memória, assim, bem zoada por causa da propaganda, do jeito como é feita a propaganda nesse universo, né? As pessoas, então, elas esquecem rapidamente mesmo, elas não lembram mais. E a gente vê, assim, comparações, isso que é a riqueza do texto do 1984, que a gente vê muitas coisas que podem estar em andamento nos dias atuais, né? Claro que lá tem um regime totalitário, e hoje eu acho que é um pouco diferente. Ele não é um sistema totalitário político que vai ser um dos grandes problemas, mas eu acho que as grandes corporações hoje, elas estão assumindo esse poder, inclusive da propaganda, né? Que lá tudo é feito, no mundo de 1984, tudo é feito pela propaganda. Então, uma lavagem cerebral mesmo através da propaganda, né? Isso é a grande questão que acontece ali. Então eles vão fazendo, né, propaganda. Tem lá o Grande Irmão, né, que é daí que vem o Big Brother,
né? Que é uma coisa ruim, as pessoas usam aí, que legal, né? O Big Brother e tal, né? Mas era uma coisa ruim que ele vai fazendo essa lavagem através da propaganda, falando, né, o que você tem que acreditar, seguir as regras do partido, que é o único que existe, né? Inclusive lá na propaganda tradicional da Apple, né? Inclusive depois vou fazer uma crítica a isso, mas a propaganda, quando saiu o Macintosh, né, que ia sair em 1984, eles fizeram uma propaganda que ficou bastante famosa, né? 1984 não será como o 1984 do livro, porque a gente vai ter liberdade de informação e tal, né? E a gente vê hoje como as corporações elas são grandes controladoras da nossa vida, né? É exatamente isso que está na base, eu acho que é uma das coisas principais do livro, tem várias outras, tá? Tem muitas camadas esse livro, né? Então eu já li várias vezes ele desde então, né? Eu li lá em 2002 a primeira vez, e eu já li algumas vezes depois, já discuti em Clube do Livro, porque é muito rico, várias camadas, cada vez você vai lendo, né? E vai descobrindo coisas novas. Então quando eu comecei a ter o interesse, por exemplo, por história da tecnologia, filosofia da tecnologia, né? Que é a minha pesquisa hoje, o que eu dou aula, eu voltei, né, para esse texto do 1984 e eu percebi novas camadas, essa questão da tecnologia muito forte. O George Orwell ele escreve no período pós-guerra, então claro que a propaganda estava muito forte, a gente já vinha com exemplos da propaganda nazista, né, mas ela ficou muito forte no pós-guerra também, continuou, né, pela televisão, que a televisão ficou mais acessível, né, então isso ficou muito forte, né, dessa maneira de você pegar e ir passando a propaganda, usando a propaganda para ir apagando as ideias contrárias e modulando o pensamento. Né? Inclusive, outra grande, assim, quem gosta disso, quem gosta de estudar, outra grande indicação que eu posso dar é o livro do Jacques Ellul, tá? Propaganda em inglês, né? Propaganda, a formação das atitudes dos homens. Né? Jacques Ellul, então, um grande estudioso da propaganda, ele publicou isso aqui ali na década, deixa eu ver, acho que foi depois, na década de 60. Né? Ele não menciona o George Orwell, né, especificamente, mas ele está falando bastante contra a propaganda, né, e tal. E hoje a gente vê que mudou, saiu do Estado, né, não é mais o Estado que é o grande. Claro que a gente não pode dormir no ponto que a gente pode ter um Estado surgindo totalitário aí, né, e que pode criar grandes problemas. A gente vê, né, a China, a Rússia hoje em dia, né, mas a gente às vezes fica tão focado nessa questão do poder estatal, né, de lutar contra o comunismo e tal, e a gente deixa grandes corporações ditarem, né, as questões que a gente quer. Então, modular os nossos pensamentos, vão ditando, né, vão falando como que a gente tem que pensar. Isso era uma das grandes coisas que tem, uma das grandes críticas do George Orwell que ele faz, né, que a busca do partido lá, no 1984, era de controlar a realidade. Então, olha, isso não aconteceu, você viajou, não aconteceu, aconteceu do jeito que nós estamos contando para você. Né? Então a gente vê isso com a influência que as redes têm, por exemplo, em eleições. A gente viu recentemente, né? Inclusive nessa edição aqui, né, da Companhia das Letras, fazem referência, inclusive, às eleições nos Estados Unidos, né, o Brexit, como que eles conseguiram manipular mesmo a visão que as pessoas tinham. Né? Influenciar politicamente. Não, você tem que votar nesse candidato. Principalmente através de fake news, né? Que aconteceu demais nisso. Né? Tanto que ficou lá, né? A pós-verdade, a era da pós-verdade, estamos, né, nela. Ficou a palavra do ano, né? Fake news, pós-verdade. Né? Em 2016 entrou para os dicionários Oxford, né? A pós-verdade como uma das coisas principais, né? Uma das palavras principais mais fortes aí. Então você vê que isso acontece muito hoje, ficou muito forte. Talvez o Orwell ele falaria, lá naquele tempo ele estava falando sobre o poder do Estado, né? Hoje a gente pode encaixar muito bem no poder que as grandes corporações têm. Lá dentro do 1984, a gente tem a forma de falar, né? A nova língua. Né? Então, assim, como que é a nova língua? É tentar facilitar. Né? A gente tentar facilitar a comunicação, né, deixar bem simples, aparar as arestas da comunicação, né, e tornar ela mais simples, mais básicas, simplificar a língua. E a gente vê hoje que a nova fala,
né, que tem lá, é uma coisa que vem acontecendo bastante hoje no Twitter, né, na comunicação que a gente tem nas redes sociais, né, é uma comunicação com poucos caracteres, as pessoas não têm mais paciência de ler romances mais longos, né, obras clássicas, porque estão acostumados, né, com aquela linguagem super rápida, né. Você entra para ler uma notícia, tá lá já muitos lugares já os pontos principais da notícia. Se as pessoas ainda se dão, né, ao luxo, se dão, né, à força de vontade de ler, de clicar. Muitas vezes ela só fica ali na manchete, né? Vê lá a manchete, pronto, compartilha. Não leu a notícia, né? Ou vai lá e só lê, né, os tópicos principais, né? Então, a nossa linguagem tem se empobrecido bastante, né? Então, a gente vê como que as redes sociais, as grandes corporações, elas têm modulado o nosso pensamento, né, para a gente ficar mais distraído, para a gente não conseguir ler mais muita coisa mais profundamente, né? Então, as pessoas falam, né, é o medo da inteligência artificial atingir a capacidade humana. Parece que a nossa capacidade humana, a nossa capacidade mental está se formatando a inteligência artificial. Estamos diminuindo a nossa forma de pensar, né? Então é isso, a nossa memória. Antigamente, né, não que vamos jogar a tecnologia, desconectar, vamos voltar à época das cavernas, né? Não, mas a gente sabe que a nossa memória, por exemplo, tem sido afetada bastante, porque a gente confia, né, no Google Calendar, no Facebook, para lembrar o aniversário das pessoas que a gente gosta. A gente não vai lá mais pegar os livros para ler, para sentar e fazer uma pesquisa. A gente simplesmente vai lá para o chat GPT, pergunta, ele nos dá a resposta pronta, né? O que é isso que está acontecendo? É um embotamento do nosso pensamento, né? Isso era o grande medo que o George Orwell percebia que estava acontecendo, essa simplificação da língua, né? Vamos falar coisas, né, mais simples, né? Porque que é muito você falar, né? Você só usa uma palavra só, bonito, não precisa ter belo, né, esplendoroso, não, fala só bonito, tá bom. Para quê? Para que esse tanto de adjetivo, né? Você vai ler lá um livro de um Charles Dickens, né, em inglês também, como George Orwell, é muito complicado, né? Resume aí para mim, ChatGPT, resume aí, né? E aí o partido reescrevendo as obras, né, para facilitar, né? E claro, algumas obras que não são interessantes são jogadas fora, né? E a coisa assim da como que a gente vê muitos nos governos na política, outra coisa também, que é o duplo pensar, né, que é muito forte, que é você vê assim que é representado por 3 frases no livro, que é muito forte, né, que é bem legal, assim, porque aparece muitas vezes como é irônico, é contraditório e irônico, mas os políticos acabam fazendo isso, né? São 3 frases assim, ó: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Então, assim, é uma coisa boa você ser ignorante. Isso te dá força. Não queira saber demais. Não queira se informar demais. Né? Liberdade é escravidão. Isso é muito forte, essa questão da liberdade, e a luta, né, do George Orwell era a questão da liberdade, porque ele estava vivendo um tempo onde a própria tecnologia estava se erigindo como uma tecnologia da busca do controle, a cibernética. Né? A cibernética estava nascendo agora, na década de 40. E a ideia da cibernética, né, com Norbert Wiener, e entre outros, né, o Wiener foi o cara que criou, né, cunhou o termo cibernética. A ideia dele era exatamente, se você procurar lá, o significado de cibernética é controle, é a busca de controlar, né? Vem de kubernéticos, que é uma palavra grega que significa o controle do navio, né? Um instrumento de controle do navio. A ideia era controlar o pensamento, entender como é que funciona o pensamento humano, passar para uma máquina, né, emular para a máquina a forma como os seres humanos pensam e buscar controlar o pensamento humano. Então, não é à toa que você tem psicólogos trabalhando, antropólogos trabalhando no início da cibernética, até hoje, tá? Às vezes as pessoas falam assim, né, a área das redes sociais, a área da computação, né, só tem lá os caras da computação trabalhando. Não, até hoje tem sociólogos, antropólogos, psicólogos, para exatamente assim, eles vão dizer, olha, a linguagem humana trabalha dessa forma, a mente humana trabalha dessa forma. Vamos modular esse pensamento a nosso favor? Então, as redes sociais, eles fazem um grande experimento com isso, com a gente, cotidianamente. Né? Como que eu vou fazer eles ficarem mais
ligados, conectados? Como é que eu faço eles ficarem mais distraídos? Porque quanto mais tempo eles gastarem nas redes sociais, melhor, mais informações, mais dados eu ganho deles e eu posso vender esses dados para outras empresas. Então esse é o objetivo, eles estão modulando a nossa mente. A gente vê como a nossa mente ficou bastante fragmentada, a nossa atenção está bastante fragmentada. Isso é só um dos milhares de exemplos que são de como, né, as redes sociais, as grandes corporações conseguiram modular nosso pensamento. Nós já temos nossos pensamentos modulados. Né? Então, o medo que o George Orwell tinha lá na década de 40, né, ficou muito mais forte hoje através das grandes corporações de tecnologia. E eles se erigiram, ironicamente, com essa ideia de controle. E eles falavam também de liberdade. Então, em nova língua, a gente pode falar, né? Controle é liberdade. Né? Porque eles falavam assim, hoje, até hoje, no Vale do Silício é muito isso a discussão, né? Eles batem nessa tecla. Né? Nós queremos liberdade. Né? Para que regulamentarizar? Né? Nada de regulamentação. Nós temos que liberdade de expressão. Né? O que caiu hoje a liberdade de expressão? É que as grandes corporações elas vão definir o que é liberdade de expressão. E eles vão falar, não, nós deixamos a liberdade de expressão. Não tem que um governo vir aqui e legislar. Aí acontece o que aconteceu, sei lá se foi semana passada, ou bem recentemente, que um cara, né, que teve a casa inteira dele bloqueada, porque a casa inteira dele era conectada, né, internet das coisas, teve bloqueado porque ele falou coisas que foram contra, né, as grandes corporações e tal, feriram, né, o ideal de liberdade de expressão das grandes corporações. Bloqueou, ele não podia sair de casa porque a fechadura era eletrônica, né, funciona pela internet, a eletricidade e tal, tudo isso. Então você vê que, né, como assim liberdade? Que liberdade que esses caras estão querendo das grandes corporações? Né? Então eles estão buscando, na verdade, o controle e eles falam que é a liberdade. Então na nova língua é isso, né, das grandes corporações. A gente pode adicionar aqui um slogan aqui na nova língua para as grandes corporações. Né? Controle é liberdade. Nós tivemos liberdade de você escolher qualquer rede social que você quiser, você falar o que você quiser. Mas quando chega, né, e vai contra o que eles querem, as grandes corporações, eles vão controlar você, vão te bloquear, né, e vão fazer coisas de controle que a gente nem está percebendo. Né? Tipo isso, de controlar nosso pensamento, de controlar como a gente pensa, mudar a forma como a gente pensa. Então a gente não tem mais capacidade de ler, de parar e ficar lendo um livro durante 1, 2 horas, porque as redes sociais já detonaram a nossa mente, que a gente fica toda hora distraídos. Né? Então você vê como é muito. Então você vê como é extremamente atual esse livro. Né? É impressionante. 1974 tem muita ressonância hoje. Por isso que é um livro que continua sendo ser lido, né? Tantos anos depois. Né? Então, assim, eu acho assim, para não falar tantos spoilers do livro, né? Eu falei bastante coisas assim das temáticas, né? Mas ele é uma história, né? Aí tem o personagem principal, né? O Winston Smith. Ele é um homem com uma vida aparentemente comum, ali insignificante, onde ele trabalha no Ministério da Verdade, tá? É o nome do ministério, onde eles vão apagando coisas do passado, né? Onde eles vão apagando coisas que são contra, né, o partido. Tá? Então ele tem essa. E aí ele vai, né? Ele acaba se rebelando, ele conhece uma outra menina que é meio rebelde também, ele acaba se rebelando, né? E tal. Então a gente vai conhecendo todo esse universo distópico. Tá? Então ele é. Ele é assim, né? Essa distopia. Ele é assim. Ele é um livro tranquilo de ler. Tá? Ele não é um livro complexo de se ler. O George Orwell ele escreve bem de boas, né? Não tem uma prosa assim, né? Uma escrita rebuscada e tal, é bem tranquilo de ler. A história em si, eu acho que o legal é desse impacto dessa distopia, né? A história em si, se você tirar assim, ela também não é maravilhosa, né? Mas assim, essa questão de o que ele traz para você pensar e discutir, isso sim é o que é o fabuloso. Né? E aí você termina o livro e você sai pensando, né, como um episódio de Black Mirror, e você sai realmente pensando sobre tudo aquilo que você acabou de ler. Né? Então não leia assim no sentido de vou ler apressado e sem prestar atenção muito, mas leia refletindo como que eu posso aplicar em questões hoje.
né? Como que isso tem um impacto hoje, né? Quando eu leio e fico pensando na questão do negacionismo histórico, que é feito através da propaganda do Ministério da Verdade, né? Eu lembro, veio à mente esse livro aqui também, que é um livro bem legal, que tem até o filme, tá? Negação, é, que é um professor, uma, um- uma professora, se não me engano, ela tem que. É, historiadora, na verdade, né? Historiadora Débora, ela tem que lutar contra o negacionismo com relação ao nazismo. Né? E tem lá um autor que ele é revisionista e ele vai reescrevendo, falando que o nazismo não aconteceu, aquilo lá, né, tudo absurdo e tal. Ele questiona a existência das câmeras de gás. Né? Então é uma história real, é baseado numa história real. Então esse livro aqui é, é de história mesmo. Né? E a Débora, né, que é a autora, ela vai descrevendo tudo isso, né, que ela escreveu. Então, tudo isso que ela viveu, né, porque ela, inclusive, ela é pesquisadora de judaísmo e holocausto, né, então é um livro que é muito interessante. O filme também conta toda essa narração, essa história aí do negacionismo. Né? Então você vê que isso não é uma coisa assim, absurda que o George Orwell imaginou. É uma coisa que a gente pode ver no nosso cotidiano aí acontecendo, né? Negacionismo. Inclusive, a gente vê que, como as redes sociais, com os fake news, com a facilidade de você propagar fake news nas redes sociais, ele tem feito um universo, sim, bastante caótico. Né? Então, vale muito a pena a gente ler e refletir. Então, eu recomendo demais 1984, do George Orwell, né? Comece a ler aí hoje, que é o aniversário de nascimento dele, né? Que ele nasceu aí 120 anos atrás. Então acho que ele tá. E esse livro, né, de 48, ele é mais atual do que nunca. Eu acho que nunca deixa a sua atualidade. É um livro que vale a pena ser lido e relido várias vezes, discutido, tá bom? Então fica a minha recomendação aí, 1984, de George Orwell.